Olá, amigos, amigas. Por que a gente esquece das vidas passadas? O Livro dos Espíritos nos responde. Questão 392 a 399. Se não houvesse o esquecimento do passado, explicam os espíritos, nós ficaríamos deslumbrados com o nosso passado. Mas Allan Kardec pergunta: como o homem pode aproveitar as experiências passadas se ele não lembra? Bom, a gente não lembra conscientemente, mas nós temos a intuição, as tendências instintivas, a voz da consciência. Se nós lembrássemos de quem fomos, aí surgiriam inconvenientes muito graves. Nós poderíamos nos sentir humilhados, culpados, lembrando tudo aquilo que fizemos, em prejuízo do próximo, ou então nós estaríamos com o orgulho exaltado. Ah, eu fui um príncipe, eu fui uma rainha, né? Enquanto que, esquecendo o passado, cada encarnação é um recomeço. A cada encarnação também o espírito vai ficando mais inteligente, está sempre progredindo, ficando mais inteligente, distingue melhor o bem e o mal, erra menos. E quando o espírito desencarna, quando a pessoa desencarna, passa, né, na mente dela todo o filme da sua vida. E aí o espírito vê as causas dos seus sofrimentos nesta existência que, né, acabou de findar, e como poderia ter evitado essas causas. E aí pede uma nova encarnação para reparar os seus erros. Os espíritos superiores, eles já têm uma lembrança muito clara do passado, porque já resgataram muito, já eliminaram as culpas. E aí os espíritos aqui no Livro dos Espíritos nos dizem que a pessoa que tem uma vida muito sofrida, né, numa encarnação, ela está expiando o seu passado ou está passando por provas visando o futuro, né? Então as provas e as expiações dão uma ideia de quem fomos, do que fizemos. Então, se a pessoa foi muito orgulhosa numa encarnação passada, ela pode, nessa encarnação, vir numa situação humílima, né, de existência subalterna. Se essa pessoa foi uma pessoa avarenta, foi um mal rico, aí pode reencarnar numa situação de miséria. Se essa pessoa foi dura, né, com os outros, nesta poderá suportar um tirano na sua vida, ou até vir numa condição de escravo. Se foi mau filho, então vai sofrer a ingratidão dos seus filhos, né, desta vida. Se foi preguiçoso, aí poderá vir numa existência em que é preciso trabalhar, e um trabalho forçado. E também nos ensinam, né, os benfeitores espirituais, que quando os espíritos nos mostram uma vida passada, às vezes nos sonhos ou às vezes numa regressão de memória, é só tendo em vista um fim útil, não uma mera curiosidade. Enquanto que as existências futuras não podem ser reveladas, porque as próximas existências, se seremos mais felizes ou menos felizes, vai depender da nossa plantação atual. E isso depende do nosso livre-arbítrio. Bom, então na erraticidade, os espíritos fazem planos para reparar, né, os seus desacertos.
e aí pedem situações para resistir ao mal, né, tendo em vista que eles têm a voz da consciência. E enquanto ainda no plano espiritual, fazem uma autoanálise do que precisam, onde precisam melhorar, e aí junto com seus mentores planejam o gênero, né, das provas, tendo em vista o gênero das faltas que cometeram, tendo em vista o seu caráter. Por isso eles estudam-se, estudam as suas tendências, e a próxima encarnação, então, visa esse autoburilamento. E Emmanuel, Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, ensina que há espíritos que dormem um sono assim pesado, é como se fosse uma letargia lá no plano espiritual por muito tempo antes de reencarnarem. Enquanto que os espíritos superiores, eles têm um sono assim relativamente profundo durante a vida fetal. Mas em ambos os casos, sejam espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos, até os 7 anos na situação de encarnados, os espíritos vivem numa prostração psíquica, que as experiências terrestres ao longo da vida vão reavivando, né, essas tendências instintivas, a intuição, enquanto que durante esses 7 anos a criança vai recebendo novos conceitos, novos pensamentos sobre si, vai formando novos pensamentos sobre si mesma. E pouco a pouco o espírito reencarnante, né, retoma a herança de si mesmo, vai reavendo o seu patrimônio espiritual, né, e também as suas dívidas, trazendo as tendências inatas, vivendo situações em que reencontram seus desafetos, em que passa por dificuldades do caminho, né, da jornada evolutiva, tendo em vista o planejamento que fizeram, né, antes do reencarne. E Emmanuel escreve: a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente. Então, meus pais podem não ser os mesmos dos pais que eu tive na outra encarnação. Vivi em cidades diferentes, culturas diferentes, tive professores diferentes, né, comparando uma encarnação com a outra. Então, é isso que Emmanuel fala. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente de uma encarnação para outra. Mas, no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma. Então é o mesmo, né? Nós somos esse espírito, somos o mesmo espírito que vem lá, né, da primitividade, e vamos nos melhorando. Então, a consciência é a mesma e a tarefa é trabalho e luta, com a obrigação de fazermos o nosso aprimoramento espiritual. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima.